Agora a gente vai mudar de assunto, a gente fala depois de declarar emergência na saúde da terra Yanomami. O Ministério da Saúde agora comemora uma queda muito importante nas mortes entre os indígenas. Segundo os dados oficiais, a mortalidade caiu 27,6% desde 2023. A gente conversa hoje com a Lucinha Tremembé, que é secretária adjunta de Saúde Indígena, para entender quais foram essas ações que realmente fizeram a diferença. Seja bem-vinda, secretária, uma boa tarde para a senhora. Boa tarde, eu que agradeço. Eu já aproveito para perguntar, você pode explicar para a gente quais foram as medidas mais importantes adotadas desde a emergência, né, que foi decretada, para reduzir essas mortes entre os Yanomamis? Uma das primeiras medidas, eu considero uma das principais, é a gente fortalecer a força de trabalho dentro do território. A gente contava com um quantitativo de 690 profissionais, quando iniciou ali, foi decretada a emergência em 2023, e hoje a gente tem o número de 1.855 profissionais, desde agente indígena de saúde, que é indígena, que está lá na ponta, enfermeiro, médico, nutricionista, que é um profissional que a gente considera muito importante, porque um dos fatores principais que desencadeou a emergência foi a questão da desnutrição, então os nutricionistas, e os próprios médicos, que a gente contava somente com 8, hoje a gente tem mais de 60 médicos dentro do território. Boa tarde, secretário. Obrigado pela presença. Agora eu pergunto para você, né, o que mudou no atendimento local? Por exemplo, quantos profissionais de saúde foram enviados para a terra Yanomami e como isso impactou, né, a vida das comunidades? Bom, como eu já falei o número, né, a gente distribui eles em unidades básicas de saúde, em mais de 300 aldeias. Então, esses profissionais, eles, com esse quantitativo a mais, conseguem fazer um atendimento muito mais próximo das aldeias, né, e consegue ampliar realmente essa assistência, que era o que a gente não tinha. Então, eram poucos profissionais para uma demanda muito grande de tudo de problemas que tinha dentro do território. Então, hoje a gente consegue fazer uma cobertura muito bem adequada. Secretária, a senhora citou a desnutrição, mas também a malária, as infecções respiratórias foram as causas com maior queda de óbito. Como que o Ministério da Saúde atuou nesses casos, especificamente nessas frentes? Malária, principalmente, que é um ponto que é muito batido, e a gente considera que a gente fez um enfrentamento muito grande com relação à malária. Uma das principais atuações que a gente fez foi busca ativa. Se for feita uma análise no último informe que a gente fez, aliás, nos últimos, pode-se observar que a busca ativa, e ela traz uma testagem maior, mas aí a parte ativa, ela está muito mais, com um quantitativo bem maior, porque a gente, com essa crescente de profissionais, a gente consegue fazer busca ativa mesmo, ir atrás desses usuários, e atrás dos indígenas que estão dentro do território. Antes, eram os indígenas que vinham até a unidade de saúde, quando eles sentiam algum sintoma ali da malária. Hoje a gente consegue fazer um acompanhamento, uma testagem a cada 15 dias. Então, no início do sintoma, isso já é tratado, e aí isso é comprovado aí pelo número da letalidade que diminuiu muito considerável, né? A gente teve uma redução aí de óbitos de 70%, considerando de 2023 até agora. E isso também é com questão da infecção respiratória aguda, que se adequa ao mesmo formato de assistência. Agora, quais foram as maiores dificuldades para manter, né, essas ações no território Yanomami, principalmente quando a gente fala de logística, cultura e também de recursos? A questão da logística, a gente teve ali no início um impasse, né? Mas a gente conseguiu colocar isso em dias, vamos dizer assim. Hoje a gente tem um contrato que a gente consegue fazer essa cobertura de assistência. As questões culturais, os profissionais, eles fazem um treinamento assim que eles são contratados com as questões culturais. A gente chama, inclusive, um acolhimento intercultural para entender culturas específicas e aí trabalhar com os agentes indígenas de saúde para poder sanear ali, porque também não pode se sobrepor a questão da cultura, né, dos povos indígenas, mas consegue-se fazer um trabalho de assistência e principalmente um ator principal é o agente indígena de saúde, que é indígena do mesmo povo, que fala a língua e fala português, e aí consegue fazer esse diálogo. Um outro avanço também foi a gente colocar um coordenador indígena
o gestor, que hoje gerencia o Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami lá em Boa Vista, que isso também contribui para um diálogo muito mais próximo ali, de alguém que fale a língua do povo, o povo Yanomami, Yacuana, Sanomã também, e aí isso contribuiu muito para que a gente tivesse esses números que foram apresentados. Secretária, antes da gente finalizar, né, olhando para frente agora, há planos para fortalecer permanentemente a atenção primária lá dentro? Como que está sendo feito esse pensamento, essa idealização para os próximos meses, aí, próximo ano também? Tem sim, os planos é a gente fortalecer mais ainda o que a gente já conseguiu avançar, mas os planos é a gente fortalecer mais a questão da infraestrutura dentro do território. Foi entregue esse ano um centro de referência, o primeiro centro de referência de saúde indígena dentro do Brasil, e a gente começa por Yanomami, que é um estabelecimento que vai atender, além da atenção primária, a básica, vai ter uma sala vermelha, então, assim, realmente a gente fortalecer a infraestrutura, porque a questão dos profissionais do RH a gente tem hoje para fazer a cobertura. Quero agradecer muito a sua participação. Conte conosco aqui a TV Aparecida para a divulgação dessas ações que são muito importantes para preservar a vida, né? Vamos zerar esse número de mortes, né? Muito obrigado, viu? Obrigada também.